idolatria, deuses falsos, engano, religiosidade. Isso tudo nós estamos enfrentando ultimamente. Quantas pessoas, quantas coisas se colocando no lugar de Deus. Mas interessante que no livro de 1 Reis, no capítulo 18, vem aqui um homem com o nome de Elias. E Elias, ele era um profeta do Senhor. E Elias, então, ele enfrenta ali 400 profetas de Baal, homens que estavam ali, profetizando e adorando outros deuses, vivendo como se outros deuses estivessem ali fazendo algo para eles. E quando chega aqui no versículo 24, ele fala assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então nós conhecemos a história de Elias com os profetas de Baal. Ele mandou fazer ali o altar do sacrifício, e os profetas de Baal colocou o sacrifício ali, e eles clamavam Baal, Baal, e nada não acontecia. Então Elias, quando chegou na vez de Elias então ele manda colocar água ali em volta, e naquela época era seca, nem tinha água, e como que fogo pega na água, né? Mas ele falou, pode molhar tudo. E depois que estava tudo molhado, então ele clama o nome do Senhor, e ali aquele holocausto ali consumido, né? O Senhor recebe, e Elias então ele mata ali 400 profetas de Baal. Então eu quero falar o perigo de adorar outros deuses, o perigo de esquecer o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós podemos ver que os israelitas, eles conheciam a lei de Deus, eles estavam ali, eles já tinham experimentado da presença de Deus. Você vê que Deus tirou eles do Egito, lá no deserto, amados. Não faltou pão, não faltou veste, não faltou água, O Senhor guardou 40 anos, atravessou com aquele povo ali, e o Senhor sustentou todos eles, Então, que estava acontecendo ali? O coração daquele povo endureceu, eles esqueceram dos feitos de Deus, e eles começaram então a ficar distantes, esfriaram na fé, esfriaram ali, distanciaram de Deus. Agora ali, o que resultou nisso tudo? As famílias, os seus familiares, agora estava ali tudo como escravo, estava tudo ali sofrendo. Por quê? Porque houve uma destruição, houve guerras, houve muitas coisas acontecendo, exatamente porque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, estava esquecido. Então é necessário nós entendermos, amados, que ao longo dos anos, aquele povo assumiu, ele assumiu as coisas erradas, escolheu os falsos deuses. Eles estavam ali agora adorando o que Deus falou que não era para adorar, porque o próprio Deus disse que ele não divide a glória dele com ninguém. Então tornaram-se assim cruéis, pessoas soberbas, pessoas sedentas, pessoas pecaminosas, Em todas as áreas o pecado imperava ali de uma maneira terrível, porque estava adorando falsos deuses, estava adorando o próprio inimigo. Então nós precisamos agora, hoje, nos dias de hoje, parar e analisar, será que nós não estamos colocando coisas no lugar de Deus? Será que nós não estamos adorando outros? Nós não estamos idolatrando coisas, às vezes pessoas, ao invés de adorar, de glorificar e engrandecer o nosso Deus? Eu quero falar para você que em João, no capítulo 3,
E o versículo 16 está escrito, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E esse Jesus, Ele sim, Ele é o verdadeiro caminho, a verdade, a vida. A Ele nós precisamos, amados, buscar e adorar. Aleluia. Por quê? Porque Ele veio, Ele pagou o preço, pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele foi morto e sepultado. Foi crucificado, não foi? Mas Ele ressuscitou no terceiro dia, voltou para o Pai e Ele vai voltar aqui. Ele vai voltar para buscar, sabe, aqueles que não estão adorando a falsos deuses, mas aquele que crê que existe um Deus poderoso, aleluia, que tem uma vida eterna preparada para nós. Então, amados, os falsos deuses nos levam a pecar, a nos contaminar, a sermos cruéis, ser destruidores, sabe? Pessoas que não têm amor próprio, não têm amor ao próximo. Mas quando nós encontramos e servimos o Deus verdadeiro, esse Deus que Elias apresentou ali, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, quando nós temos um encontro verdadeiro com esse Deus, nós vamos viver uma vida, ainda que passando por lutas e provações, porque nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui. O Senhor, Ele vai nos dar o escape, Ele traz paz, Ele traz direcionamento, Ele traz estratégia, Ele traz sabedoria, Ele traz unção, Ele traz libertação, Ele traz cura, Ele traz restauração nos lares, Ele traz vida, vida de Deus. É o que eu profetizo na sua vida nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê na palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia para que você possa ter esse encontro maravilhoso com esse Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Eu sou a evangelista Sônia. Você que chegou até no final, deixa aí um like, né? Para que esse canal ele possa crescer, outras pessoas venham ouvir a palavra do Senhor. E se você não é inscrito, inscreva no canal e Deus te abençoe poderosamente. Amém?